Shalom, pessoal, bem-vindos à aula especial aqui de Páscoa. Hoje é uma aula que ela está fora do módulo de introdução ao hebraico. Especialmente para... Hoje aqui eu estou gravando, é sábado, amanhã já é Páscoa, e aí eu preparei uma aula com as principais palavras para você expandir o seu vocabulário em hebraico, só que relacionada ao contexto da Páscoa. Vale ressaltar que existe dois tipos de Páscoa. Existe a Páscoa cristã e a Páscoa judaica. Aqui eu trouxe mais palavras relacionadas à Páscoa cristã. Muitas dessas palavras, elas originalmente elas são do aramaico. Só que como o aramaico e o hebraico são bem parecidas, então a gente consegue traduzir elas pro hebraico. Então a primeira é Páscoa, que em hebraico é Pascha, ou Pesach. Pascha é em aramaico, por isso que essa aqui termina em Aleph, como vocês podem ver aqui onde eu estou apontando a bolinha, e Pesach é em hebraico. Segunda palavra é Yeshua, que significa salvação, mas em grego se traduz para Jesus, que é o nome de Jesus. A terceira palavra é a palavra Teirá. Você vê que tem a mesma raiz da palavra Rai, significa vida. E Teirá significa ressurreição, porque na Páscoa cristã a gente comemora a ressurreição corpórea de Jesus. A outra palavra é Tsilvá, Tslav, que significa cruz. E a gente já pode olhar aqui na Calvário em hebraico e também em aramaico significa Gólgota, que a gente também pode traduzir em português como Gólgota. Está aqui nas últimas palavras. Só lembrando aqui que à esquerda você vai ter a palavra em português, em hebraico, no meio a palavra em hebraico e aqui a transliteração. Porque eu acabei não colocando sinais massoréticos. Até porque essa aula pode ser vista para quem está em diferentes níveis em hebraico. A quinta palavra é a palavra crucificação, que é tsilivá, que vem da mesma raiz da palavra tsilav, que significa cruz. Kever é a sexta palavra, significa sepulcro. Kever, vocês podem ver aqui. Aqui, domingo de Páscoa, que no caso vai ser amanhã, é Yom Rishon. Yom Rishon é domingo. Yom significa dia, Rishon significa primeiro. É domingo em hebraico, literalmente primeiro dia. É igual tem em Gênesis. No primeiro dia criou Deus tal coisa. Primeiro dia pode trazer como domingo. Então, dia primeiro, porque está na ordem inversa. Domingo, Shel de Pascha. Domingo de Páscoa. Próxima palavra, próximo vocabulário é Ha'asodá Ha'achroná, que é a última ceia. Ha'asodá é ceia e Ha'achroná é último. Então, ceia última. Como eu já falei em várias aulas, é muito comum que no hebraico você tenha a ordem inversa das coisas. Então, não vai falar um, um alto rapaz, vai falar um rapaz, um alto. Então, é muito comum você ter essa ordem inversa. O próximo é cordeiro, que em hebraico é C. Você tem aqui o Shin mais o rei e Ha Elohim, ou seja, cordeiro de Deus, que até a gente traduz para o latim como Agnus Dei. Aqui a próxima palavra é redenção, que traduz como Geulah. O Gimel mais o Aleph, Vav, Lamed e Rei. Lembrando que se você é a primeira aula que você está vendo, tem um módulo de introdução ao hebraico, tem cerca de 6 aulas, e que você vai ver desde a importância do hebraico até você conseguir ler pequenos textos em hebraico iniciante. Então eu vou estar deixando o link aqui no card. A próxima palavra é Yeshua, que como a gente viu, significa Jesus, mas a raiz da palavra é da palavra salvação.
Tanto que eu não coloquei como vocabulário, mas eu vou adicionar no slide. A palavra Rosana, ela também vem do hebraico e do aramaico Rushia, que significa salva-nos. Ou seja, Rushianá vem do Salmo 128. Salva-nos, ó Senhor. Rosana significa isso, Rushia. Aqui a próxima palavra é Espírito Santo, que é Ruach, significa espírito, ou em alguns contextos pode significar brisa ou vento, e Hakodesh é santo, tanto que o Santo dos Santos, que é o lugar onde ficava a Arca da Aliança, é chamado de Kodesh Hakodashim, ou seja, Santo dos Santos. Apóstolo significa Shaliach em hebraico. Evangelho, que também pode ser traduzido com notícia, é o termo Bessorá. Você também pode encontrar que é notícia, é boas novas. Seria também uma boa tradução para Bessorá. Fé é a palavra emuná, tanto que algumas pessoas, alguns tradutores também veem que a palavra amém também vem da palavra emuná, aquele amém que a gente fala depois de uma oração, por exemplo. Perdão, ou também desculpa, significa, que é o próximo termo que a gente está vendo aqui, é silichá. Tanto que se você esbarrar em alguém, você pode falar simplesmente silichá. A gente pode traduzir isso como excuse me, como tem em inglês. Aqui a gente já viu Calvário, que é Golgotha. Vale lembrar que esses dois L's, o Lamed, eles são mudos, mas é importante que você fale. Não é igual em português que a gente vai transformar esse som de L em som de U, então vai ficar Golgotha. Em, em, tanto em aramaico quanto em hebraico, vai ficar Golgotha. Outra curiosidade que é muito comum que as palavras em aramaico elas terminem em Aleph, como você pode ver aqui em Pascha e em Golgotha. E aqui no canal é muito provável que posteriormente a gente também tenha aulas de aramaico básico, mas é algo mais para frente. E aqui termos que a gente vai usar no dia a dia é chocolate, que é chocolate, ao invés de terminar com T como é no aqui em português, né, chocolate, em hebraico vai ser chocolate, terminando com D, com o Dalet. E a última palavra do nosso vocabulário é a palavra beitza, que significa ovo. Então, ovo de Páscoa é beitza shel chocolate, que é algo tradicional, né, a gente fazer ovo de Páscoa. E aqui, só como curiosidade, eu trouxe aqui um texto bíblico muito comum que a gente vê na Páscoa. Como eu já falei, o texto original está em aramaico, mas aramaico e hebraico são muito próximos. É como se fosse português e espanhol. Tanto que, como a gente viu na aula do módulo de introdução ao hebraico, essa forma do hebraico aqui, o alfabeto, é o hebraico quadrático, tem muita influência do aramaico, lá do período do cativeiro da Babilônica. Então aqui é um texto muito comum, que é quando Jesus está sendo crucificado e ele exclama em alta voz aqui, ó, Yeshua Bekol Gadol, ou seja, Jesus em voz. Gadol pode ser, a melhor tradução para Gadol é grande, e ele fala a famosa frase, Eli, Eli, lama shavactani, que é Deus meu, por que me desamparaste? E até em alguns textos bíblicos, as outras pessoas vão falar, então ele está chamando por Elias, mas não. Eli é o que é? El, que significa Deus, e esse Yud aqui, esse é uma estrutura um pouco mais avançada, mas você tem o pronome possessivo Sheli, só que você não precisa falar El, que é Deus, Sheli, você pode simplesmente contrair e colocar esse Yud, que é essa letra aqui. Mais uma vez, se você não viu o módulo de introdução para saber as letras, eu recomendo que você veja. Então vai ficar Eli, ou seja, Deus meu. De novo, Eli, Deus meu, lema, ou também pode ser falado como lama, ou seja, porque é um pronome interrogativo, Shevactani, ou seja, desamparaste ou abandonaste.
desamparaste seria a melhor tradução. E esse Yud aqui também está indicando um pronome, que é um pronome que em português chama de pronome oblíquo, ou seja, por que me desamparaste? Mas a gente também poderia encontrar assim, ó, Eli Eli lama shavakta oti, só que aqui ele contraiu no texto em hebraico. Então, essa foi a aula de hoje, foi uma aula um pouco mais curta. Eu recomendo que vocês peguem. A gente já tem 3 aulas de vocabulário no canal, então eu recomendo que vocês peguem as palavras que a gente já tem e formem frases, e assim vocês vão conseguir adquirir mais vocabulário. Então, Pascha Samer, ou seja, Feliz Páscoa, Lehitraot.